Efésios capítulo 1, queridos irmãos, nós vamos começar a estudar essa carta especial, uma carta que fala muito sobre a salvação, uma carta que fala muito sobre a graça de Deus, uma carta que fala muito sobre a manifestação de Jesus. Então nós queremos dar uma atenção e bem devagar, sem pressa. Por isso hoje nós vamos ler do verso 1 ao 6 somente, tá bom? Efésios capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Ela é verdade, ela é eficaz, ela é como uma espada que penetra, e nesta noite nós queremos ser transformados pela tua palavra. Ajuda a nossa mente, o nosso coração a compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Paulo escreve a carta aos Efésios, e para vocês saberem um pouquinho, para a gente se situar, Éfeso era uma cidade portuária, era ponto da chegada dos comerciantes asiáticos, era também o porto onde os romanos usavam para fazer ali os seus negócios, para mandar soldado, para tirar soldado. Era um porto importantíssimo, muito importante. Tinham ali também, em Éfeso, o maior edifício do mundo de então, e era o templo da deusa Artemis, ou da deusa Diana, para os romanos. Éfeso era a sede do governo romano na Ásia, era um lugar importante politicamente falando. No seu auge, teve uma população de 300 mil habitantes, era uma cidade muito grande para a época de então, né? Você olha hoje para nossa, que cidade pequenininha, não, pequena não, ela é grande para a época. Hoje você imagina meios naturais naquela época para viver 300 mil pessoas juntas, né? Lembrando que não tinha Walmart, né? Não tinha Carrefour, não tinha nada dessas facilidades que nós temos hoje. Tinha um teatro que abrigava 25 mil pessoas na cidade de Éfeso. Era uma cidade também onde a cultura era muito evidenciada. Foi evangelizada por Paulo. Paulo começa o evangelismo ali em Atos 19, encontrando alguns discípulos de Apolo, que não tinham ainda ouvido falar de Jesus, eles conheciam o batismo de João. E então Paulo fala com eles, eles são convertidos. Paulo vai à sinagoga, fica um bom tempo na sinagoga, depois ele é expulso da sinagoga, e ele vai para a escola de Tirano ali, e ali ele fica por 2 anos ensinando o evangelho naquela cidade. Essa carta foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. É uma carta que já está distante 30 anos da morte
e ressurreição de Jesus. E Paulo começa essa carta se identificando como um apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. A especificação do apóstolo Paulo nesse primeiro versículo é porque ele não era um dos 12, ele não era um dos que andaram com Jesus. Em outro lugar, Paulo diz que ele é um apóstolo fora de tempo. Ele foi convidado a ser apóstolo por Jesus depois que Jesus ressuscitou e encontrou ele no caminho de Damasco. Então essa é a carta. E ela tem um tema significativo. Ela mostra a igreja de várias maneiras. E é uma das cartas que mais falam sobre o mundo espiritual. Paulo vai tratar muito sobre isso. O mundo espiritual. E no primeiro capítulo, Paulo já começa dando a base para tudo isso. E o que eu queria falar com você nessa noite, olhando esses versículos, é que nós somos abençoados. Amém? Você crê que você é um abençoado? Amém. Então olhe para o seu irmão e diz: irmão, você é um abençoado. Mas nós não somos só abençoados, porque ser só abençoado é muito pobre. Ser só abençoado é coisa pequena, é meio caminho. A palavra de Deus vai nos mostrar aqui nessa noite que nós somos abençoados em Cristo. É nele que nós somos abençoados. É em Jesus que está a nossa bênção. Então eu queria ver com você aqui primeiro. Essa é uma carta dirigida aos abençoados, santos e fiéis. Olha o que o apóstolo Paulo escreve no versículo 2. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 1, ele diz: aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Olha que interessante o que Paulo vai dizer para mim e para você. Que ele está nos chamando para ser, ele está nos dizendo que nós somos santos, e ele está nos chamando para ser fiéis. Irmãos, aqui nós temos duas coisas importantes a aprender pela palavra. Primeiro, Deus é quem nos faz santos. Eu e você somos santos por causa de Deus. Eu e você não somos santos e nunca seremos santos pela nossa própria força. Nós temos uma ideia de que santo é quem morre, né? Você já foi em velório de uma pessoa ruim? Já? Ninguém chega no velório e diz: esse caboclo merecia morrer. Esse camarada é ruim. Olha, ele dava mão em pingo d'água. Ele fazia. Nunca ninguém ouviu isso. Todo mundo, depois que morre, vira uma seda. Vira a melhor pessoa do mundo. Está todo mundo na beira do caixão dizendo: mas ele era tão legal, né? Era tão honesto. Nós também temos na nossa cosmovisão católica ainda, do nosso Brasil, que quem é santo é quem Deus faz ser santo depois que morre, e que o Papa assina dizendo que é santo. Então, para nós, na ideia católica, por exemplo, santo é Maria, Pedro, Paulo, João, José, né? Esses santos todos que tem por aí. E nós não somos santos, nós somos pecadores. E aqui está a graça da coisa: nós somos santos e pecadores. Agora, por que Paulo escreve dizendo que nós somos santos?
porque essa santidade não é gerada de mim mesmo. Essa santidade que o apóstolo Paulo diz aqui é uma santidade gerada pelo poder de Deus. Abra comigo Romanos capítulo 5, versículo 1. Quero ler com você esse texto. Romanos capítulo 5, versículo 1. É um texto bom para você poder já ficar falando esse texto e memorizando esse texto. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra santo para nós é a ideia de que nós somos separados por Deus. Deus nos pegou de algum lugar e Ele separou. Como que Ele fez isso? Ele fez isso nos justificando. Eu não sou justo diante de Deus por causa da minha força. Eu sou justo diante de Deus por causa da bondade e misericórdia dele, que apontou para mim e disse: esse é justo em Cristo. Se eu sou justo em Cristo, Deus olhando para mim, Ele não vê mais aquilo que causa repugnação em Deus, que é o pecado. Agora, o que Deus olha para mim e vê? Romanos 8:1. Vai 3 capítulos para frente, para você entender. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação. Para quem? Para os que estão em... Por que eu sou santo? Eu sou santo, irmãos, porque eu estou escondido em Jesus. Porque quando Deus olha para mim, Ele não vê mais o Edilson pecador miserável, mas olhando para mim, Ele vê alguém que está coberto. Coberto pelo quê? Não é por duas, vai falar 2 folhas ao máximo. 2 de sulfite, né? 2 folhas de sulfite. Não é. Nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo, que nos justifica. Nós estamos em Cristo. E porque nós estamos em Cristo pela fé, não há condenação. E porque nós estamos em Cristo pela fé, há agora uma justificação e uma santificação que independe de mim. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, Corinto era uma igreja mais ou menos dura, difícil, hein? E ele diz assim: aos santos que há em Corinto. Tinha um povo ruinzinho lá em Corinto, precisando ser transformado ainda pelo Espírito Santo. Mas Deus olhava para aquela igreja e dizia: então são todos santos. Não porque eles estão faltando ainda degraus a subir para melhorar a vida espiritual. Eles são santos porque Jesus os fez santos. Quando Deus olha para a nossa vida, irmão, Ele vê homens e mulheres que são santos dele. E a gente muitas vezes não consegue compreender essa manifestação e graça de Deus sobre as nossas vidas. Assim como a obra dele é nos justificar, nos fazendo santos, ele escreve também chamando de fiéis. E aí é nossa parte no assunto. Deus me faz santo. Agora, a parte de ser fiel a Deus é a minha obrigação. Ser santo é Deus quem faz, mas responder essa santidade em fidelidade sou eu quem faço. Por isso o apóstolo Paulo estava aqui também elogiando aqueles irmãos que se mantinham fiéis. Quando nós lemos as cartas às igrejas em Apocalipse, todas elas terminam: aquele que for fiel até a morte. Qual é o chamado de Jesus para nós? Ele nos justifica, Ele diz que não há mais condenação para nós,
Mas Ele, ao nos convidar para andar com Ele, estar nele, nos convida a fazer isso por toda a nossa existência. Então a fidelidade com Deus é minha. Eu preciso ser fiel. Eu queria que você fosse comigo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Primeiro versículo 1, para a gente entender um pouco melhor. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Em outra versão diz que sejam encontrados fiéis. Qual é o desafio de Deus para mim e para a sua vida? O desafio de Deus para mim e para a sua vida, olhando para a carta de Efésios, é entender essa graça maravilhosa de Deus que me faz santo diante dele e responder a essa graça de Deus com fidelidade à sua palavra, com fidelidade aos seus princípios, com fidelidade ao dia a dia, com fidelidade como aqueles irmãos lá no Iraque. Achei interessante o vídeo que nós vimos, porque a irmã disse: nos pararam lá na divisa para a gente passar e perguntaram: vocês são cristãos? E você viu o que ela falou para o irmão que estava lá visitando? E nós tínhamos que dizer que nós éramos. Por quê? Porque isso é fidelidade. Jesus diz: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar deles diante do Pai. Fidelidade, irmãos, é não abrir mão. Fidelidade é não trocar. Quando há no casamento lá a notícia, né? O pastor está fazendo um casamento, né? E há o voto, né? Qual é o voto? Você, fulano, vai dizer: eu serei fiel até... O que é ser fiel até a morte? É cumprir aquele casamento monogâmico até o dia que um vestiu o paletó de madeira. Até o momento em que alguém deixar de existir, o laço é que sejam um só. Jesus diz que a nossa fidelidade com Ele tem que ser da mesma maneira. Nós não podemos abrir mão de Deus. Nós não podemos abrir mão do nosso relacionamento com Ele. Ser fiel a Jesus é entender que não existe nada mais importante do que Ele. Ser fiel a Jesus é entender que eu não vou ter a mesma coisa que Ele me dá em nenhum outro lugar. E portanto, eu preciso ficar com Ele. Isso agrada a Deus. Eu estar em Cristo agrada a Deus. É a única maneira de agradar a Deus. Eu preciso estar escondido nele. Se eu não estiver escondido em Jesus, eu não sou santo. Se eu não sou santo, eu não serei fiel. Agora, se Deus me escondeu em Jesus, Ele me convida, a mim e a você, a andarmos em fidelidade com Ele por toda a nossa vida. Amém? Segunda coisa que essa carta vai nos dizer: nós somos abençoados por ser santos e fiéis. Segunda, uma carta dirigida aos abençoados por serem escolhidos. Olha o versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele. Nele quem? Jesus. Antes da criação do mundo. De novo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
Jesus disse aos seus discípulos certa vez o seguinte: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vós outros. E muitas vezes a gente olha a questão da escolha, da predestinação, como uma coisa absurda. A gente diz: como pode Deus escolher um? Como pode Deus predestinar alguns? Ah, pastor, por que então a gente prega o Evangelho? Se Deus escolheu, por que a gente faz isso? É que a gente não entende que Deus, dizendo para nós que Ele escolheu, Ele está dizendo: fui eu que dei o primeiro passo. Deus está dizendo para mim e para você que na escolha Ele mostra mais uma vez que a ação para a salvação do ser humano não é por meio do ser humano. Não é. Porque se não fosse pela ação de Deus em nos escolher, nós nunca poderíamos pregar que só existe um caminho. Nós não poderíamos. Imagina você que Deus está na sua glória e o homem caiu no pecado, se perdeu, e Deus cruza o braço e diz: agora se vira, bicho. Você que fez a bobagem, se vira. O se vira dá liberdade para o homem dizer o quê? Aí eu vou por esse caminho, eu vou tentar achar Deus aqui, eu vou andar por Deus ali. O que são as religiões? Maneiras que o homem criou para encontrar Deus. Então, quando você conversa com um budista, ele vai dizer: não, eu tenho os rituais e eu obedeço às normas budistas, porque o Uno, Criador de todas as coisas e que está em todas as coisas, quando eu morrer, a minha matéria, tudo que é meu, vai se juntar a esse Uno, a esse ser. Quem ensinou isso? Não, fulano falou, Beltrano falou, o Buda ensinou, Siddhartha Gautama, ele. Os outros vieram aperfeiçoando. E aí você vai para uma outra religião, e ele tem um outro caminho totalmente à parte daquele ali. Porque o budismo acredita em reencarnação, o outro já não acredita. Você vai para o muçulmano diz assim: Allah é bom e misericordioso. Só que eles não, né? Porque eles matam os outros. O Deus dele é bom e misericordioso, eles são ruins pra caramba. Mas o mesmo Deus bom e misericordioso é fatalista. E ele manda o muçulmano fazer um monte de coisa para que ele possa alcançar a salvação. 5 orações diárias, sem choro nem vela. Se você lê o Alcorão, Deus já foi bonzinho, porque ele abaixou de 50 para 5. Então Deus é bom e misericordioso. 5. Fora isso, as esmolas. Fora isso, ser um muçulmano piedoso. Fora isso, se você puder, você tem que ir à Meca pelo menos uma vez na vida. Fora isso, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E aí você, quando morrer, pode ser que no islamismo é assim. Pode ser que. Se você quer ter certeza mesmo, certeza que você vai para o céu, um monte de bomba, vai no meio dos Estados Unidos da América. No Brasil não tem graça, graças a Deus, tem que ser lá, e pum, explode. Aí você vai para o céu muçulmano. Céu bom para os homens, para a mulher não, para os homens é bom. 70 virgens, um rio de leite, eu que tenho gastrite não gosto de leite, um rio de vinho, e aí vai. Aí se você vai para uma outra religião, você vê os espíritas dizendo: não, você tem que ser bom, porque se você for bom, se você fizer obras boas, isso vai contando para você. E se você morre, você vem numa reencarnação melhor. Se você morre de novo bonzinho, vai na reencarnação melhor, até o dia que você
atingiu o nível de satisfação de Deus. O caminho do budismo, o caminho do muçulmano, o caminho do espírita, o caminho do católico. Você vai ver agora a gente começar a passar na Dutra, andando na Dutra, que nem doido, para ir lá em Aparecida. Porque ele tem que ir lá na Aparecida para fazer a sua fezinha, andar na escadaria. Ele tem que agradar a Deus. Por quê? Porque todo ser humano sabe de uma coisa. Todo ser humano, até o ateu, ele sabe de uma coisa. Ele tem um vazio que é terrível. É terrível esse vazio. E o que vem preencher esse vazio? A busca por um ser maior que nós chamamos de Deus. Por isso Deus está dizendo para mim e para você: não fica buscando. Fui eu que busquei vocês. Fui eu que escolhi vocês. Foi Deus que veio à cruz, gente. Por que somos abençoados? Porque Ele nos escolheu. Porque Ele mandou o Seu Filho Jesus. Ele fez o trabalho que nós somos incapazes de fazer. Deus em Cristo estava mostrando para nós que era o meio de nós nos aproximarmos de novo. Jesus é o elo que nos faz chegar a Deus. Sem Ele, sem estar nele, não há possibilidade. Ele fez todo o trabalho que nós não queríamos, não poderíamos fazer, não poderíamos realizar. Por isso, não há salvação por mérito, nem por obediência à lei. A única maneira do homem ser salvo é pela graça de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Por isso que Deus nos escolheu. Ele andou o caminho que nós não conseguiríamos andar. Não foi nós que fomos pelos nossos caminhos e chegamos a Deus e dizemos: estamos aqui. Mas foi Ele que trilhou o caminho diante de nós e disse: mais uma vez, eu estou aqui atrás de vocês. Então, meu irmão, você é abençoado que você foi escolhido e você está escondido em Cristo Jesus. Amém? Terceira e última coisa. Essa é uma carta dirigida aos abençoados por se tornarem filhos de Deus. Versículos 5 e 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Como? Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu por um preço muito caro. Não está escrito aí? A qual nos deu gratuitamente no amado, em Jesus. Qual é a referência disso para nós? A grande ação de Deus em Cristo ao nos salvar foi nos mudar de criaturas de Deus para filhos de Deus. Eu sei que você já ouviu um ditado que o pessoal diz muito: também sou filho de Deus, né? Você não já ouviu isso? O senhor fala: não, mas também sou filho de Deus, também quero, também sou filho de Deus. Os judeus foram falar isso para Jesus um certo dia que Jesus estava conversando com eles. Jesus olhou para eles e disse assim: vós sois filhos do diabo. Opa, errei de pai então? Errou de pai. Não existe só filhos de Deus. Ninguém é filho de Deus se não for adotado por Jesus, por meio de Jesus. Não tem como ser filho de Deus, porque eu quero ser filho de Deus. Para você ser filho de Deus, você precisa que Jesus o incorpore na família de Deus. Ele é o meio, Ele é o irmão
que nos chama, que nos convida a nos tornarmos filhos de Deus. Nenhum ser humano tem condição de ser filho de Deus se Deus não o fizer filho por meio de Jesus Cristo. Nenhum ser humano tem. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa tão boa. Eu conheço um monte. Mas ser bom não é ser filho de Deus. Não é. Porque não está na disposição de Deus em dizer: aquele é bom, vou fazer filho. Vou fazer meu filho daquele ali, vou adotar. Gostei, bonzinho aí, vou adotar. Aquela ali também é boazinha, vou adotar. Aquele ali, crequeiro, não, esse eu não vou adotar. Não é assim que Deus faz. A escolha de Deus está em Jesus. A adoção de Deus está aberta. A adoção de Deus não é fechada, mas a adoção de Deus está dizendo para nós: ali é o caminho para ser adotado. E o lugar para ser adotado é por meio de Jesus Cristo, é através da cruz. Não há um outro jeito de se tornar filho de Deus. Quando nós lemos essa carta, o que Deus está dizendo para nós é que as nossas bênçãos, todas elas, irmãos, elas estão em Jesus. Não há outro meio de se agradar a Deus a não ser por Jesus Cristo. Não há um outro meio de se tornar filho senão por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que as pessoas precisam entender que Jesus é quem faz isso. Nós chamamos isso de teologia da adoção, porque é Deus quem nos faz seus filhos. Leia comigo Romanos capítulo 8, do versículo 14 até o 17. Lê o 13, para entender melhor. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Ou seja, na sua força, na sua vontade, no seu querer, tentando você achar o caminho para Deus. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O caminho da adoção é por Jesus, e o agente dessa adoção é o Espírito. É o Espírito Santo que age na igreja e nos busca, e ele faz a oferta. O Espírito convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Um dia o Espírito chegou em mim e disse assim: Edilson, aqui através de Jesus, e eu dei trela para o Espírito, graças a Deus. E em Jesus eu me tornei filho de Deus, sem fazer absolutamente nada para merecer isso. Nada. Por isso Paulo termina o versículo 6 dizendo: para louvor do quê? Do meu esforço? Para louvor do quê? Das minhas condições? Para louvor da minha inteligência? Não, para louvor da sua gloriosa graça. Que graça, irmão! E Paulo é redundante para tentar explicar para nós. Graça que gratuitamente, ou seja, não custa absolutamente nada, está na onde? Está no amado. Não está em mim, não está nas religiões,
não está no meu tentar encontrar Deus ou agradar a Deus de alguma maneira, não está na obediência das leis do Velho Testamento, leis que são impossíveis de ser obedecidas e cumpridas por causa do nosso pecado, mas está gratuitamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que somos filhos de Deus. Ele nos deu essa graça que a gente encontra em Jesus. Quero concluir dizendo o seguinte: somos abençoados se estivermos em Cristo. Não há, absolutamente não há em lugar nenhum, em forma nenhuma, bênção espiritual fora de Jesus. Não há. Quem está fora de Jesus não é abençoado. Quem está fora de Jesus é amaldiçoado. Quem está em Jesus é abençoado. Se você está em Cristo, nessa noite eu quero convidar você a desafiar a sua alma, o seu coração a se manter fiel. Essa é a minha parte. Eu sou fiel ao Senhor. Eu preciso ser fiel ao Senhor. Eu tenho que resistir às tentações deste mundo que querem me levar para longe do Senhor. Eu tenho que resistir. O texto, o cântico que nós louvamos aqui diz, né? Eu quero detestar o mundo. Como é que é? Não quero as coisas deste mundo. Quero as coisas do Senhor. Essa é a minha luta. É a tua luta todo dia. Nós estamos lutando para ser fiéis. Nós estamos lutando contra o mundo, contra a carne, contra o diabo todo dia. Eu quero persistir em estar em Jesus. E para eu estar em Jesus, eu tenho que resistir aos encantos deste mundo. Eu tenho que resistir às demandas da minha carne. Eu tenho que resistir às apetitosas guloseimas que o diabo nos oferece todos os dias. Essa é a minha parte. Ela é ser fiel. Se você está em Cristo, seja fiel. Se você está aqui nessa noite e você ainda não está em Cristo, corra para Ele. Não há uma outra maneira de agradar a Deus se não for estar nele. Você precisa estar escondido nele. Você precisa ser encontrado nele. Porque nele está gratuitamente a graça de Deus dispensada em nosso favor. Glória a Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero orar com você. Feche teus olhos. Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque aprendemos com estes versículos que tudo está em Jesus, e que o Senhor é tão importante para nós, e que nós precisamos aprender tantas coisas. Obrigado porque o Senhor nos faz santos. Nós não somos santos porque somos bons o suficientes, mas o Senhor também nos convida a, quando santos, por causa da tua graça, sermos fiéis por andar contigo. Eu preciso de ajuda para ser fiel. Os meus irmãos aqui precisam. Nós oramos para que o Senhor nos conceda graça e bondade e força para nos mantermos fiéis ao Senhor. Deus, nós também te louvamos porque o Senhor nos fez filhos, não fomos nós. O Senhor é que nos adotou. É o Senhor que nos chamou para sermos seus filhos amados. O Senhor é que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos o Senhor. O caminho não é daqui para aí, mas é do Senhor para nós. O Senhor é o Deus que resgata. E nós somos felizes porque um dia nós ouvimos o convite do Espírito. Que o Senhor Deus seja louvado nas nossas vidas. Ó Deus, eu oro para que aqueles que estão aqui nesta noite, que ainda
não fizeram, ó Deus, não depositaram a fé em Jesus desta maneira. Que o Senhor os ajude, que o Senhor abra o coração deles nesta hora, a mente, e que eles possam chegar ao Senhor para a tua honra e para a tua glória. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.